Olá, sejam bem-vindos. Você está no programa A Ponte. Sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada o jornalista João Mozinho. Como nosso convidado, temos hoje o sociólogo, doutor em Sociologia e professor da Universidade Estadual de Alagoas, Edson Bezerra. O nosso entrevistado de hoje é o médico cardiologista e ex-vice-governador do estado de Alagoas, doutor José Vanderlei Neto. Doutor Vanderlei, seja bem-vindo. Bom dia a todos, Cícero, Mozinho e o professor. Doutor Vanderlei, o senhor é um dos médicos mais conhecidos e conceituados aqui do estado de Alagoas. Um dos cardiologistas mais renomados do país. Como vê esse modelo de saúde privada direcionado mais para o lucro, para o negócio? Olha, a saúde nunca teve tão complicada, né? Porque nós temos um sistema único de saúde, que foi muito importante agora na pandemia, mas ele está agonizando. Mas isso é um tema que a gente vai tratar mais à frente. A saúde privada, né, também é um problema sério, porque ela só cuida de doença. Não faz um princípio básico da medicina, que é a prevenção. E quando ela se dedica só a isso, o fundamento desses planos de saúde é o lucro, né? Quanto mais lucro ele tiver, essa é uma regra do capitalismo, né, ele é tido como eficiente, né? E essa eficiência conspira contra a vida das pessoas que são os segurados. Então, tanto a saúde pública como a saúde privada merecem reparos, né? Mereciam um olhar mais aproximado, né, do poder legislativo, né, principalmente com essas empresas que são donas de hospitais e vendem planos de saúde. Então isso gira um conflito de interesse muito grande, porque ela é dona do hospital e ela é dona e ela tem que autorizar procedimentos para isso. Então ela tem que ter lucro dos dois lados. Isso gera um conflito que potencialmente o segurado pode ser o prejudicado. A saúde no país virou um grande negócio, doutor Vanderlei? A saúde do mundo inteiro, né? É uma atividade econômica importantíssima, né? E com o envelhecimento da população, as doenças crônico-degenerativas elas passam a ser prevalentes. O câncer, né? As neoplasias e as doenças cardiovasculares. E essas doenças, hoje, elas exigem, para o diagnóstico, um aporte tecnológico muito grande, né? E o tratamento também requer medicamentos de última geração, né, que a indústria fornece, né, que são muito caros. Então é uma atividade econômica muito grande e por isso tem que ser regulada, né, principalmente no Sistema Único de Saúde, né, porque eu logo vou estar completando 50 anos de medicina. Quando eu entrei na medicina, a medicina era muito simples, ela era focada praticamente no médico, né? Um estetoscópio, um tensiômetro. A parte clínica prevalecia mais. Isso, e as pessoas, porque a epidemiologia da época, as pessoas morriam de doenças infecto-contagiosas. Elas não tinham essa longevidade, né? E hoje não. As doenças que prevalecem hoje, eu já falei, são as crônico-degenerativas. E a investigação dessas doenças exige que você incorpore isso. Agora, essa incorporação de conhecimento, ela é empurrada pela indústria. E a gente tem que ter, como se fosse uma espécie de auditoria. Era muito importante que o serviço público, principalmente, o serviço privado, ele é cuidadoso com isso, né? Ele julgue o que é avanço do que é novidade. Mas como seria essa regulação, doutor Vanderlei? Passaria pelo Poder Legislativo, como o senhor falou? Principalmente, né? Mas nós precisamos estimular as universidades, né? Criar centros de saber que possam fazer essa auditoria. O que é que é avanço, né? Que a gente tem que lutar para incorporar para todo mundo, para não ficar só para uma parcela pequena da população que paga. E o que é novidade, que a gente não vai incorporar, porque aquilo tira dinheiro de áreas que são essenciais. Eu fui secretário de saúde na década de 90, né? E implantamos aqui o Programa de Saúde da Família, que é uma estratégia perfeita, né? Que está sucateada agora, né?
Atenção básica. Isso, para ser a porta de entrada do sistema de saúde. Né? E na época, antes de eu sair, eu criei o polo de alta complexidade, que era juntando a Universidade Federal, a Universidade Estadual, né? Para criar um polo de conhecimento, né? Para auditar essa incorporação de tecnologia que estava começando a entrar. Na época a gente só tinha tomografia computadorizada. Hoje a gente tem ressonância, tem um monte de coisa. Para saber o que é importante, e aí a gente tem que lutar para colocar, para não ter uma medicina de pobre e uma medicina de rico, né? E o que não é importante, né? A gente tem que esperar um pouco e o tempo se encarrega de aposentar essas coisas. Porque na medicina é diferente da engenharia. Na engenharia, quando você tem uma tecnologia nova, ela aposenta aquela antiga, né? E essa tecnologia ela entra porque ela vai construir, fazer uma construção mais barata, mais rápida, né? E mais segura. Na medicina não, quando chega uma tecnologia nova, ela não retira as outras. Quando eu entrei na faculdade, a gente só tinha raio-x. Apareceu o ultrassom, ficou o raio-x. Apareceu a tomografia, ficou o raio-x. Apareceu a ressonância. Apareceram agora essas combinações de imagem. Então ela vai incorporando custo, que são crescentes, e a gente tem que ter muito cuidado, porque o dinheiro é um só. E o subfinanciamento aqui no Brasil é uma coisa crônica. Naquela época que eu fui secretário, me escolheram para ser o presidente do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. A primeira reunião que eu fiz foi em Maceió, reunindo os maiores sanitaristas do país, advogados, doutor Dalmo Dallari, Sérgio Aruca, esse pessoal todo, né, para a gente discutir o financiamento da saúde. E chegou-se à conclusão que a gente não tinha nenhum dinheiro novo. Foi daí que nasceu a ideia da CPMF. E um esforço conjunto de todos os secretários, e foi um momento especial, dos 27 secretários, que 22 eram professores universitários, né, que se conseguiu aprovar para que se tivesse um dinheiro novo. Só que o governo do Fernando Henrique, esse dinheiro foi para a saúde, mas ele tirou outras fontes orçamentárias. E nós ficamos, do ponto de vista prático, com o mesmo recurso que a gente tinha. Isso gerou o quê? Que o ministro, que era um homem muito decente, o professor Adib Jatene, ele pedisse demissão sumária do Ministério. Insatisfeito, né? Vamos em. Doutor José Vanderlei, Alagoas, nos últimos anos, fez obras estruturantes na questão da saúde, principalmente hospitais públicos, novos hospitais públicos. Na prática, o que isso impacta na vida do alagoano e para o novo governo? O que pode ser avançar na questão da saúde? Olha, na década de 90, quando eu fui secretário de saúde, nós fizemos um planejamento para a Secretaria de Saúde. Era uma coisa que na época a gente achava ambiciosa, né? O governador, quando ele assumiu, há 7 anos atrás, ele dobrou a aposta, né? E ele me chamou para conversar, numa conversa informal, o que eu achava, e eu disse que concordava com aquilo, não sabia como é que ele ia manter esses hospitais, né? Porque o desfinanciamento do governo central, né, ele é uma coisa criminosa, né? Ele está jogando os problemas para os estados, para os municípios. Isso começou lá atrás com o Fernando Henrique, mas nesses últimos 10 anos piorou, né? Então essas obras estruturantes de saúde são importantíssimas. Nós vamos ter um problema agora, que é colocar essas estruturas para funcionar, né? Porque isso depende de dinheiro, que é um problema, mas depende fundamentalmente de gente qualificada, né, que entre nisso, não como um projeto financeiro, né, mas como um projeto de vida, né. Eu lembro que há 40 e tantos anos atrás nós começamos uma unidade na Santa Casa, que fechou, né, que revolucionou a forma de fazer saúde aqui no estado, né, com dedicação integral, com as pessoas compartilhando a parte financeira, né? A hierarquia era só de conhecimento, né? Então esse é o desafio que eu quero muito participar disso, né? Porque nós já falamos aqui no início, hoje são as doenças crônico-degenerativas que precisam de atenção, e precisam de atenção em todos os níveis, né? Começa na atenção básica, né? O gesto mais nobre que tem é a consulta, é a porta de entrada. Se nessa consulta ele encontrar uma pessoa despreparada, ele vai pelo caminho errado, que custa mais dinheiro. Prejudica todo o processo, né, doutor? Então, doutor Zé Vanderlei, o desafio dos próximos governantes é manter essa grande estrutura física que foi posta. O desafio é esse. Eu acho que o grande legado
governador Renan Filho, né, e do PMDB, é que ele aumentou o nível de exigência da população, em todas as áreas, na saúde, na educação, o saneamento, que algumas pessoas contestaram. Esse é o maior legado, porque quando você investe em saneamento, você economiza em saúde. E melhora a qualidade de vida. Melhora a qualidade de vida e cria um ambiente propício a que as pessoas investam. As pessoas só vão investir no lugar que ele seja bom para morar, né? Bom para passear, né? Quero chamar aqui ao debate o sociólogo, nosso convidado de hoje, o sociólogo, doutor em Sociologia, Edson Bezerra, professor da Universidade Estadual. Professor Edson, como o senhor vê essa questão da saúde aqui no país, dentro desse aspecto sociológico? Olha, eu gostaria de fazer uma outra pergunta, ele pode ser? Fora da área de saúde? Não. Doutor Vanderlei, o senhor que foi político, qual é a explicação que a gente encontra hoje para um problema na cidade de Maceió, que é um problema que eu acho meio absurdo? A gente tem hoje 5 bairros, né, destruídos pela Braskem, e a gente encontra uma população completamente, parece que ausente, parece que não está acontecendo nada na cidade. O senhor, como político, como é que o senhor avalia essa percepção da cidade, essa falta de mobilidade da própria cidade em reivindicar, em questionar tudo o que aconteceu? Edson, quando eu voltei do Rio para cá, a implantação da Braskem, que não era Braskem, era Salgema, acho que era na época, né? Era uma discussão política. Né? As pessoas iam para a porta lá que se manifestavam contra. Né? Eu mesmo participei de atos públicos defendendo que ela não se implantasse ali, porque alijou uma parte importante da cidade. Na época, na cabeça da gente, a gente imaginava que o perigo era aquilo explodir, né? Ter vazar cloro, né? Que é um gás tóxico, ia matar muita gente. Nós não imaginávamos esse problema gigantesco. Isso essa implosão, né? Equivale a um terremoto, né? Só que, graças a Deus, né? Não tivemos vítimas, né, de mortes, né, mas tivemos as vítimas, né, as sequelas que nós vamos ter, econômicas, né, sociais, são muito grandes. Né. O que espanta é isso que a explicação que a gente pode dar é a falta de uma educação libertadora. A educação, vamos voltar lá no Paulo Freire, né, que é uma pessoa que eu admiro muito e tive o prazer de conviver aqui um dia com ele. Um parênteses, quando eu fui secretário de saúde, 10% dos funcionários da saúde eram analfabetos. Nós convidamos o Paulo Freire e ele veio aqui e com o método do Paulo Freire a gente emancipou ele. Então, as pessoas não aprenderam a pensar, né? E por isso a gente não tem essa comoção, né? Porque, como você disse, isso é um fato chocante, né? Que devia chocar a cidade inteira. E para a cidade, para a maioria das pessoas que não foram atingidas, não está acontecendo nada. Para eles mesmos, eles estão muito pouco... E eles também, né? Mas eles têm se mobilizado bastante. Mas muito pouco para isso em Pernambuco, Bahia, não estaria desse jeito. É a nossa formação política que é muito... Não, claro, mas assim... incipiente. É verdade, mas assim, eles se mobilizaram bastante, foram feitos várias manifestações. Recentemente foi feita na porta da Braskem, sabe qual é o resultado, professor Edson? Pessoas que se mobilizaram estão respondendo na justiça. Pois isso não estaria acontecendo em Pernambuco, na Bahia, com certeza, porque a mobilização política, eles têm uma história onde a população civil participou politicamente das transformações. A gente não tem aqui em Alagoas uma vida política como tem em Pernambuco. Por exemplo, o doutor Vanderlei estava falando aqui, o PCdoB teve um papel muito importante nisso na década de 70, na década de 80, uma sociedade profundamente conservadora. Eles tiveram um papel muito importante na transformação da cidade. Mas fora isso, é muito pouco, entendeu? Então é uma coisa meio... mas é um traço absurda. Nosso que precisa ser naturalmente respeitado e a gente precisa encontrar soluções para além disso, né? E o que o Edson está dizendo, ele passa pela educação, né, e a educação política também. Né? Eu estava aqui conversando em off, que nós tivemos uma época aqui que nós tivemos uma Câmara de Vereadores de alto nível. Foi ela, por exemplo, que impediu que a nossa orla aqui fosse tomada por aqueles gigantes, prédios gigantes, estabeleceu quando se normatizou, né? Isso, estabeleceu um gabarito, né, que levou isso para uma discussão política, né, que leva a respeitar a ecologia, respeitar a população, né,
que salvou aqui a nossa orla, que ela continua sendo bonita. Você imagina se isso aqui for cheio de prédios altos. Verdade. Falando de política, doutor Vanderlei, o professor Edson antecipou essa pauta, foi divulgada a informação que houve uma reunião com cerca de 30 prefeitos e, assim, a unanimidade, o nome do senhor foi colocado como o mais adequado, o preferido para uma possível candidatura ao governo do Estado. Pergunto, o senhor se dispõe a ser candidato ao governo do Estado? Tem essa pretensão? Como é que está essa questão política? Olha, uma candidatura majoritária não pode ser um desejo pessoal, né? Você tem que ter militância num partido, né? Você tem que estar agregado a um projeto político, né, que agregue outras pessoas para você encabeçar aquele projeto, né? Defender aquelas ideias, né? Em nenhum momento, a minha candidatura foi colocada. O prefeito Jorge Dantas, que é um amigo pessoal, ele falou isso para um jornalista conhecido na cidade, e ele jogou isso como se fosse uma manifestação de todos os prefeitos que não foi, né? Nós vivemos hoje um quadro muito complicado, né? Um quadro complicado da política nacional, e Alagoas é o lugar onde a política é mais, como é que se diz, é mais acirrada, né? Então é muito difícil a gente prever o que vai acontecer. O governador é que vai tomando a decisão dele. Mas o senhor aceitaria esse desafio, doutor Vanderlei? Se fosse um projeto do partido, não tinha como não aceitar, né? Embora eu estou imaginando hoje ser candidato a um cargo proporcional, para cuidar exatamente, né, de restabelecer um atendimento generoso, né, para as pessoas que precisam de doenças, portadores de doenças crônicas. O deputado federal Paulão, doutor Vanderlei, permita-me, aqui no programa Ponte, disse que se o senhor fosse candidato a governador, já teria o apoio dele. Paulão é um velho amigo, né, um velho companheiro, eu fico muito honrado com isso, mas a gente tem que esperar os acontecimentos. Por exemplo, o governador, a política tem a sua cronologia, que a gente não pode atropelar, né? Primeiro passo é se o governador vai ficar ou não. Se o governador ficar, o MDB vai ter um candidato. Então, existe essa possibilidade. E o Paulão já declarou apoio, a gente já ia cobrar dele, né? Se o governador sai, é outro cenário, né? Porque a gente vai ter um candidato majoritário, né, para o Senado, né, e a tendência é que você faça uma coligação, né, para poder você levar... Acumular força. Levar o governador para lá. Ninguém ganha uma eleição sozinho. Isso é uma coisa muito rara que aconteceu com o MDB nessas últimas duas eleições. Ele tem uma chapa puro sangue, né? Foram as circunstâncias que levaram a isso. Com a saída do Luciano, com a opção dele de ser prefeito de Arapiraca, quando ele se sente muito confortável, o governador ficou órfão, né? Porque o candidato natural do partido seria o Luciano. Que hoje assumiria o governo e tentaria uma reeleição. Hoje ele teria assumido logo em janeiro, agora, né? Ninguém estaria discutindo eleição majoritária, porque isso já tinha uma sequência de ordenamento. Mas a gente tem que ter paciência, né? E, sobretudo, né, cada alagoana que está nos assistindo, cada um tem que cumprir a sua obrigação onde você estiver. Como jornalista, como estudioso, como professor, como sociólogo ou como médico, né? Se cada um fizer as suas obrigações, a gente torna o nosso ambiente um ambiente mais sadio, né? Verdade, um Estado melhor. Hoje o senhor é pré-candidato a deputado estadual, doutor Vanderlei? Estou imaginando isso, né? Porque o atendimento às doenças cardiovasculares no país está caótico hoje. Aqui em Alagoas também, porque a unidade que a gente tinha na Santa Casa, ela foi praticamente fechada, né? Então hoje uma pessoa que precisa de uma cirurgia no coração, ela está esperando 1 ano e meio, 2 anos. Ou então tem que judicializar. Mas como governador, doutor Vanderlei, o senhor poderia fazer muito mais em relação a isso, não é verdade? Poderia, mas o executivo tem um poder, tem a força. A candidatura majoritária, ela pressupõe claro, todas essas articulações. A gente não pode forçar uma situação. Você tem que ser a solução para um projeto que está sendo organizado. Aliás, se eu puder dar um conselho aos candidatos, eles têm que parar de falar em candidatura e organizar em grupos para estudar os problemas do Estado, né?
estudar a conjuntura nacional e propor soluções. Aí quando você tem esse projeto, aí você vai escolher quem é a pessoa mais adequada para conduzir aquele projeto naquele momento político, naquele momento social. Professor Edson. Ô, doutor Vanderlei, voltando ao assunto do Luciano, disse a boca miúda, essas coisas se falam a boca miúda, que justamente a escolha dele de ser prefeito de Arapiraca se deveu a que ele soube que ele não seria o candidato preferencial do governador. Seria só um tampão e ele seria descartado. É verdade isso? Isso aconteceu? Não, nunca aconteceu isso, né? O Luciano é um PMDBista histórico, né? Que sempre recebeu as melhores atenções do partido, né? O Luciano foi ministro de Estado, indicado pelo presidente do PMDB, pelo senador Renan Calheiros, né? Foi secretário do Ministério da Justiça quando o Renan esteve lá. Nas eleições dele de prefeito anteriores, ele sempre teve o apoio irrestrito do partido. Como prefeito, ele recebeu todas as atenções do Renan e, na época, o Theo, que eram os dois senadores mais importantes que a gente tinha no Brasil, né, que tinha uma relação muito grande. Então, o Luciano sempre gozou de um prestígio grande e de amizade pessoal, entendeu? Independente de político, o Luciano é amigo da cúpula do partido. E agora como é que está pacificado ele com... Tá, muito boas relações. Teve aquele episódio desagradável para todo mundo, mas foi superado. O MDB, se quisesse, podia insistir naquilo, né? Depois chegou à conclusão que aquela foi a escolha do Luciano e que tinha que se respeitar e apoiar o Luciano. O Luciano está sendo um grande prefeito e ele vai tornar Arapiraca muito maior. E tornando Arapiraca muito maior, Alagoas também vai ganha com isso, né? Vou deixar uma pergunta para o senhor, do Vanderlei, pedir que o João Mozinho faça, para que ele responda depois do intervalo, João, por favor. Doutor José Vanderlei, o senhor foi vice-governador na gestão do Teotônio Vilela e hoje o MDB governa Alagoas com Renan Filho, o senhor é do MDB. Na sua avaliação, na sua ótica, quem fez a melhor gestão, Theo Vilela ou Renan Filho? A gente volta daqui a pouco. Somos mais de 3 milhões de alagoanos pensando e construindo opiniões com base nas informações que não param de chegar. Hoje são bilhões de mensagens e notícias que nem sempre trazem a verdade. A Folha de Alagoas traz jornalismo de verdade, tem compromisso com a apuração dos fatos e lançou novas ferramentas. Além do portal folhadealagoas.com.br e do semanário impresso, agora você também conta com a versão digital do jornal e tem tudo disponível através de um app. Baixe o app Folha de Alagoas na Play Store e tenha segurança dos fatos. Em tempos de fake, valorize a verdade. Assine Folha de Alagoas. Estamos de volta com o programa Ponte. Eu sou Cícero Filho, tenho comigo aqui na bancada permanente o jornalista João Mozinho. O nosso convidado de hoje é o sociólogo, doutor em Sociologia e professor da Universidade Estadual de Alagoas, Edson Bezerra. O nosso entrevistado de hoje é o médico cardiologista, professor da Universidade Federal de Alagoas e ex-vice-governador do estado de Alagoas, doutor José Vanderlei Neto. Doutor Vanderlei, o jornalista João Mozinho deixou uma pergunta para o senhor. Vou pedir que ele repita, claro. Doutor José Vanderlei, o senhor foi vice-governador na gestão do Teotônio Vilela. Hoje o MDB, o partido do senhor, governa Alagoas com Renan Filho. Na sua ótica, já se pode fazer uma avaliação. Quem fez a melhor gestão, Theo Vilela ou Renan Filho? Olha, são circunstâncias diferentes, né? O Teotônio assumiu o governo num momento muito difícil, né? Mas eu poderia dizer que o Theo preparou o Estado, né, e o Renan Filho botou o carro para andar. Era uma época de muita dificuldade financeira, dificuldade para pagar os funcionários, uma época de muita pressão, porque gerava muita expectativa. O Theo foi o governador que deu mais reajuste aos funcionários e saiu como um carrasco.
viu? Mas o Theo tinha aquele temperamento dele, ele teve as dificuldades dele. Mas o governo do Renan Filho, eu acho que é o maior governador que Alagoas já teve em todos os tempos, né? Pelo menos os tempos que eu vi, acho que o primeiro governador assim que eu vi de perto foi o Major Luiz, já faz muito tempo, né? Foi um governo realizador, né, que criou as condições estruturais, né? Ele teve personalidade, teve um apoio muito grande do senador Renan Calheiros. Eu lembro que na época o governo do estado era confiscado, né, pela aquela dívida da época do governador Suruagi, né? Era R$500 milhão por ano. E o governador Teotônio Vilela, nós sugerimos a ele, o Sérgio Moreira fez um projeto que ele pegava o dinheiro do Banco Mundial, pagava essa dívida do Tesouro, ele ia ter uma carência de 2 anos, e essa dívida ia ter começo, meio e fim, porque todo final de ano, quando ele assumia, ele pagava R$500 milhão e a dívida crescia, né? Na época do Suruagi, essa dívida era de 1 bilhão e um pouquinho, o Theo já pegou com 6, entregou com 9 e pagou durante o governo dele R$5 bilhões. Então, o Renan Filho, rapidamente, o senador Renan conseguiu parar que pagasse essa dívida, então já sobrou esse dinheiro para ele, né? Teve uma carência, renegociou os indicadores, né? Fez uma reestruturação econômica, né? Conseguiu algumas leis, como por exemplo o comércio eletrônico, que ficava todo com o sul e o sudeste, isso entrou mais recursos, e o governador, ele fez o papel dele, né, que era botar isso para andar, né, e hoje, acho que esse ano que passou, foram mais de 2 bilhões de investimento aqui em Alagoas, uma coisa nunca vista. Então, um governo realizador na área de saúde, com a construção de todos esses equipamentos de saúde, na área de educação, as escolas em tempo integral, a recuperação das escolas. Então tem coisas que a gente já está vendo de imediato, e essa obra da educação, que é uma obra que a gente deixa de lado, a gente só vai ver o resultado disso daqui a 10, 15, 20 anos. Doutor Zé Vanderlei, o senhor foi vice-governador, vê atento o governo Renan Filho. Na sua ótica, na sua avaliação, você acha que o Renan Filho deve permanecer no governo do estado até 31 de dezembro de 2022 ou se lançar ao Senado no ano que vem? Olha, essa é uma decisão pessoal do governador, né? Mas eu acredito que com esse governo operoso que ele fez, é uma punição muito grande ele ficar sem mandato, né? Um político sem mandato, ele diminui o tamanho dele. Ah, mas ele vai ser ministro do presidente que ganhar. Isso, o político tem que ter vida própria para ele, né? E Alagoas precisa de gente, né, com experiência, né? E de gente que nos represente à altura lá em Brasília. Então o senhor é favorável que ele dispute o Senado? Não é favorável, eu acho que é um caminho natural dele, que a gente não pode cobrar dele que ele tome essa decisão, mas é uma decisão de foro íntimo, muito pessoal do governador. Ele vai ter esses meses aí que faltam aí, quase que 3 meses, né, para tomar essa decisão. E é uma decisão dele que o partido vai apoiar integralmente. É o caminho que ele seguir, nós vamos ter que nos planejar, o MDB se planejar para continuar a vida. No plano nacional, doutor Vanderlei, como o senhor tem visto a gestão Bolsonaro e um tema que tem gerado uma certa polêmica atualmente, que é a questão da vacinação das crianças, qual a sua avaliação? Olha, sobre a vacinação, isso é um ataque anticivilizatório, né? É uma estupidez tão grande, né, que de parte de todo o governo, do Ministério da Saúde, né, que hoje tem um cardiologista, né, cardiologista à frente, uma pessoa que a gente conhece, mas essas atitudes são lamentáveis, né, são um desserviço à saúde pública. E o governo como um todo é isso, né, sobretudo uma coisa anticivilizatória. Eu nunca vi tanta ameaça de retrocesso, né, e alguns retrocessos. As coisas estão paradas em áreas que são fundamentais, que são desmontadas propositadamente, né, propositadamente. Por exemplo, a área ambiental. A área ambiental é uma área que, além dos ganhos sociais, que representa também economia, né? A política externa, onde você for, você tem
atitudes que você não compreende, né, no mundo atual, né? O mundo atual é um mundo que praticamente, nós pegamos um período, né, que nós não tínhamos nações. Hoje a gente está indo para isso, né? São as corporações. Então essas relações são muito delicadas. Tem que ser feita por pessoas que são profissionais. E você tem que ouvir essas pessoas, não iluminados, clérigos, de qualquer religião que seja, ou amigos. Governo não é coisa de amigos, né? É uma responsabilidade muito grande que você tem com a população inteira, e você tem que se cercar das pessoas mais preparadas e mais isentas para você ouvir e tomar decisões que às vezes não são compreendidas naquele momento, né? Mas que vão mudar a vida das pessoas. O verdadeiro cuidador de gente, ele não vai pelo assembleísmo nem pelas conversas de alcova, né? Ele tem que se guiar, tem que indicar o futuro lá, ver enxergar o que as pessoas comuns não enxergam. O senhor acredita que a eleição será polarizada, doutor Vanderlei, esse ano, entre Lula e Bolsonaro? Eu acho que não tem outra escolha. Essa terceira via que estão procurando, ela não existe. Porque existem pessoas, que é natural e numa democracia que se propõe, mas não existem ideias, não tem uma coisa clara, né? Então, o presidente atual já explicitou qual é o mundo dele, né? O outro que se propõe, que é o presidente Lula, a gente já conheceu a atuação dela, depois a gente teve um governo que foi complicado, da presidente Dilma, né? Mas a gente já tem a proposta dele, ele precisa explicitar isso mais, precisa incluir pessoas nessa discussão, né? Porque ele vai pegar um período de terra arrasada, então ele tem que consertar e ele tem que fazer uma proposta. As pessoas vivem lá no futuro, né? E tem que acenar para elas que nós vamos ter um mundo melhor. Doutor Vanderlei, o senhor sempre foi um político liberal, mas muito ligado à esquerda, com livre trânsito, muito respeitado. E a gente percebe em Alagoas que a esquerda como se ela tivesse estagnado. Inclusive tem uma articulação de direita, com vereadores de direita, deputados de direita, que fazem uma proposta, fazem uma oposição ferrenha ao governo Théo Vilela, no meu entendimento completamente equivocada, injusta, né? meio fake. Mas a que se deve esse avanço ou essa estagnação da esquerda, uma proposta, se deve a isso, a manter uma proposta de cidade? Ou a que se deve esse avanço de uma direita realmente em Alagoas, embrionária ainda, na cidade de Maceió? Olha, isso tudo tem uma explicação, mesmo que a gente não entenda, né? O que aconteceu é que eu, por exemplo, eu nunca fui filiado a nenhum partido de esquerda, mas fui simpatizante, porque defendia as grandes causas nacionais, né? Liberdade democrática, lutamos pelo sistema de saúde, educação pública e gratuita. O senhor sempre teve uma aproximação com o PCdoB, por exemplo? E hoje o que aconteceu, né? Com a ascensão do presidente Lula e do PT, a esquerda ficou toda engajada nesse projeto, né? E parece que esqueceu as grandes causas, começou a se engajar nas causas das minorias, que são importantes também, defender todas as minorias, mas aquilo deixou de sensibilizar o cidadão comum. O cara disse, o cara está favorável ao casamento de pessoas do mesmo gênero, é favorável a isso e aquilo. E para mim, o que é que ele tem de importante? Eu que estou lá no sertão de Cacimbinhas, lá, cavando ali Doutor Vanderlei, permita-me, o ex-ministro da Defesa, o alagoano Aldo Rebelo, que o senhor também conhece, ele faz duras críticas em relação a isso, as chamadas pautas identitárias. Ele acha que é preciso um projeto, né, nacional que envolva toda a sociedade. Mais abrangente, essas são as palavras do Aldo. Eu perguntei a ele quando ele deixou o partido e a justificativa dele foi. Aliás, o Aldo lançou um livro agora magnífico. Quinto Movimento. O Quinto Movimento. Nós o entrevistamos no lançamento. Eu estou presidente agora da Academia Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, que nós criamos, e nós convidamos o Aldo para fazer uma palestra. Ele fez uma palestra sobre o livro dele, encantadora, né? Ele
descreve o Brasil desde a época, da época que a gente Tem era muito colônia, conhecimento, né, Tom? até agora com uma precisão e uma riqueza. Minimalista, minimalista. Ele entende, é uma coisa impressionante, parece que ele viveu aqui. Impressionou, né? E se viu também para meus colegas, que essa geração que eu estou conduzindo agora tem 10 anos ou 15 mais do que eu, né? Para perder o medo de comunista. Eu digo, esse é o nosso comunista. Vamos sim. Doutor Zé Vanderlei, vou voltar um pouquinho para a questão nacional. O senhor falou, entende que vai ser uma polarização entre Lula e Bolsonaro. O senhor é um quadro histórico do MDB. Qual será o papel, qual jogo vai fazer o MDB no próximo ano com essa polarização? O MDB lançou uma candidatura que é A Simone Tebet. da Simone Tebet. Se tiver candidatura, o partido tem a obrigação de seguir a candidatura da Simone Tebet. O senhor acredita que vinga essa candidatura? Não sei, esse ambiente é muito complicado, né? Mas eu acho que qualquer candidato que surgir é importante, que é alguém que possa colocar pautas que sejam importantes para o país, sair dessa bobagem, né, de discussão de gênero, dessas coisas pequenas que vai apequenar, né? E eu, se eu pudesse, tivesse força a nível nacional, eu aconselhava que se agrupasse ao lado dessas forças progressistas para a gente acabar logo esse processo eleitoral e ter tempo de organizar um novo governo, um governo plural, né, que representasse todas as forças do país e que tivesse um projeto que se fosse capaz do brasileiro voltar a se encantar, né, a ter esperança. Né? O senhor é favorável do MDB indicar o vice do Lula, por exemplo? A escolha do vice é uma composição que parece que já está, com o Lula, já está praticamente resolvida, né? O Geraldo Alckmin. Que é um homem muito equilibrado, né? Uma pessoa conservadora, mas não é um extremista, né? E conciliador, né? Tudo que a gente vai precisar no próximo governo, né? Acho que a gente espera que essa pauta de ódio toda ela se encerre com esse governo e a gente volte a conversar essas pessoas, não encare os adversários como inimigos. Verdade. Adversário é no campo das ideias, né? Mas a gente acabou uma discussão, não impede que a gente vá tomar um cafezinho, que a gente converse. Por falar em divergência, doutor Vanderlei, uma pauta local, eu quero voltar, e bem específica, em 2018, o senhor teve um problema com a Santa Casa. Qual relação o senhor tem hoje com a entidade? Olha, eu até fui retirado lá da Irmandade pelo provedor, né? E o que houve não foi divergência pessoal, né? Foi projeto de vida, né? Meu projeto de vida, quando eu vim aqui para Alagoas, foi de cuidar da cardiologia de Alagoas e a gente conseguiu colocar Alagoas no mapa científico do Brasil. E por conta disso eu fui presidente de todas as sociedades ligadas à cardiologia e à cirurgia cardiovascular. Então, um projeto de vida, né, que o hospital escolheu e que a gente não podia concordar nenhum. Eu sempre digo, né, que o médico tem que ser advogado do doente. Advogado de médico é sindicato, é quem tem que cuidar dessas coisas. E o médico, quando ele não se compadece de uma pessoa estar esperando numa fila para operar um câncer e esperar um ano e meio, quando ele chega lá ele já não tem mais chance de se curar, esperando uma cirurgia cardíaca e morre, ele deixa de ser médico, ele vira um técnico em medicina. Então a minha discordância foi essa, e eu quero, né, isso é um legado que a gente tem que recuperar, ajudar a construir, agora está sendo construído um hospital público pelo governo. Na época foi dito que houve um despejo lá do Instituto, né? Foi porque aquilo era uma estrutura, Cícero, que não era só de assistência, né? Nós operamos mais de 20 mil pessoas lá na Santa Casa. Era uma estrutura de ensino, entendeu? Você arrumava a cabeça das pessoas, nós formamos mais de 90 cardiologistas. Essa foi a gota d'água. Quando fechou isso, eu falei, não tem mais o que eu ficar fazendo aqui. E hoje, o senhor tem alguma relação com a entidade? Eu opero um doente por semana lá, que foi me permitido. O provedor da Santa Casa foi ingrato com o doutor José Vanderlei? Não, porque ele não tinha nenhuma obrigação comigo. Ele foi ingrato com os pacientes. E é isso aí eu não aceito. Eu sou conhecido como uma pessoa muito cordata, né? Mas mexeu com meus doentes, eu fico bravo, né, com qualquer médico, qualquer pessoa que eu sentir que o cuidado não está sendo o mais adequado possível, eu fico bravo, eu fico irreconhecível. A gente está chegando ao final do programa, caminhando para o final do programa. Vou pedir a participação do professor Edson, por favor.
Doutor Vanderlei, o senhor acha que vai demorar muito para essa estrutura de ódio que foi criada de intolerância do país voltar à normalidade, voltar a um clima civilizatório aceitável? Porque famílias foram destroçadas por isso, irmãos, você falar com irmãos, pai com filho, né? Houve um clima de ódio. Acho que vai demorar muito ou isso é uma questão de quase que vai demorar um ano, meses para desmontar essa estrutura de ódio que foi montada? Edson, lamentavelmente eu acho que isso vai continuar, entendeu? Isso vai ficar num nível menor, hein? Mas não vai deixar, porque nessa pandemia, porque se expressou de várias formas, a gente convivia com pessoas que a gente não imaginavam que exteriorizassem isso. Né? Fosse bolsonarista, né? Não, que fossem, sei lá como é que eu defino, fossem estúpidas, né? Porque... Reacionário? Porque olha... Eu vi artistas, pessoas artistas O governador, no começo dessa pandemia, ele me chamou para conversar, porque foi as primeiras 2 semanas que ele tinha decretado restrições em restaurantes e tudo, e estava uma pressão muito grande do setor positivo. Ele disse, o senhor tem que se pautar pela ciência, né? Isso é uma coisa nova, assustadora. Eu não sou a pessoa mais adequada para manejar isso, e o senhor tem que montar um comitê com pessoas experientes. Aí surgiram o professor Zé Maria Constant, que foi meu professor de todo mundo, professor desses infectologistas, e já tinham alguns que estavam se manifestando por tratamentos exóticos, né, que não tinham nenhuma comprovação científica, né, e sugeri que ter uma coordenação, se não fosse nacional, regional, né? E os governadores do Nordeste, eles conseguiram fazer isso e foi o lugar onde morreu menos gente. Mas essas pessoas, elas vão continuar, entendeu? O que a gente tem que ter é tolerância com elas, né? Ter paciência, não encará-las também como inimigos, né? E agrupar as outras pessoas que tem que ter paciência, né? Quando você tem uma coisa complicada, hoje não, já está bem claro como se trata. No começo era assustador, demoramos a entender a importância, por exemplo, doutor Vanderlei, máscara, de coisas... Verdade. A gente está encaminhando para o final do programa e eu queria saber do senhor, doutor Vanderlei, na Terra dos Marechais, é mais fácil ou menos difícil abrir tórax, fazer cirurgias cardíacas ou fazer política, tendo que conciliar, por vezes, questões tão complexas? As duas coisas são difíceis. Alagoas olha, eu não acho... Porque o que é fácil já está feito, Cícero. Essa é uma frase do professor Zerbino, né? Só sobra as coisas complexas, né? E quando tem coisas complexas, o que você tem que entender? Você não pode resolver sozinho, você tem que compartilhar E buscar o diálogo, né? com pessoas que têm sabedoria, que já passaram, se possível, já passaram por situações extremas, que aí você, de repente, aquilo se torna simples, você decifra aquele enigma. Então, sozinho, você faz poucas coisas. Quando você junta os saberes, aí você consegue fazer coisas que você achava impossíveis. Deixa eu uma pergunta para o jornalista João Mozinho, por favor. Doutor Zé Vanderlei, na sua avaliação de 0 a 10, como é que você pontua o Ministério da Saúde do governo Bolsonaro? Está muito perto do 0, porque a conduta na pandemia foi um desastre, né? A gente podia ter salvo pelo menos metade desses 620 mil brasileiros que morreram, né? E continua insistindo nessa tese estúpida, né? E as outras coisas do Ministério, vacina é a conquista mais importante dos últimos 200 anos. Foi ela que permitiu que a gente, eu e o Edson aqui, que somos de uma geração que morria de caganeira, de paralisia infantil, estivesse aqui hoje, né? E essas coisas estão atrasadas, né? E as outras coisas também não estão sendo discutidas. As pessoas não podem se achar iluminadas, né? Tem que pegar, o governo que entrar tem que pegar as melhores cabeças do país para reorganizar o Sistema Único de Saúde. Para a gente encerrar, doutor Vanderlei, agradecer aqui a sua participação mais uma vez, um papo muito agradável, né? Falamos sobre diversos temas, enfim. Mas o que é que o senhor tem feito, além da medicina e da política? O que é que o senhor gosta de fazer? Já é uma ocupação muito grande, né? Sobra pouco tempo, com certeza. A medicina sempre foi a minha ocupação principal.
A política, porque é a arte de resolver os problemas que são insolúveis, né? Mas quando tem aquele tempinho livre, gosta de fazer o quê? Ouvir eu gosto de ler, ouvir uma música e conversar, né, com as pessoas, né? Você aprender, principalmente com os mais velhos. Coisa boa. Agradeço mais uma vez ao Dr. Vanderlei, ao professor Edson Bezerra pela participação aqui conosco, o jornalista João Mozinho e a você que está aí com a gente. Até semana que vem.